O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendem o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, em muitos lugares do mundo, a igreja celebra o dia da ascensão de nosso Senhor. 40 dias depois da ressurreição de Cristo, a igreja celebra a ascensão. Mas, como este dia, como o dia da ascensão é um dia de preceito, a igreja o transfere para o próximo domingo, o domingo depois desta quinta-feira. Então celebraremos o dia da ascensão do Senhor no próximo domingo. A liturgia de hoje então segue na nossa leitura do Evangelho de São João. Estamos aqui no capítulo 16, em que Jesus fala deste pouco tempo me vereis e depois me vereis novamente. Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Ora, a primeira interpretação é o que? Jesus Cristo morrerá, será tirado, e depois Jesus Cristo ressuscitará, ele virá, e eles se alegrarão com Jesus Cristo ressuscitado. Ok, é a primeira aplicação. Mas nós que estamos nesta preparação para receber o Espírito Santo, nós que estamos nesta súplica constante do Espírito Santo, nós podemos compreender, sim, pouco tempo e não me vereis, porque Jesus Cristo subirá aos céus e Ele enviará o Espírito Santo, inaugurando uma forma nova de ver Jesus. Então, pouco tempo e não me vereis, e depois pouco tempo me vereis novamente, e a vossa tristeza se transformará em alegria, devido à presença do Espírito Santo no coração dos apóstolos e de todo fiel. Pois bem, e é sobre esta presença do Espírito Santo nos nossos corações que nos concede uma alegria como força, uma alegria como entusiasmo, uma alegria como fogo de Deus nos nossos corações, que nós podemos ver no coração desses santos mártires que hoje celebramos. São Cristóvão Magalhães e outros 24 companheiros, foram 21, ele sacerdote, mais 21 sacerdotes e 3 leigos que foram fuzilados e bradando enquanto eram fuzilados: viva Cristo Rei. Meus irmãos, quando nós vemos alguém morrendo por Cristo, saiba, ali está o Espírito Santo, porque ninguém diz
Ninguém diz de coração, não apenas de boca, mas ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém morre por nosso Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. E ninguém vive na amizade com nosso Senhor se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém vive combatendo os seus pecados se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém vive servindo o irmão por causa de Cristo se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém faz penitência se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém comunga bem se não for movido pelo Espírito Santo. Você pode até entrar na fila da comunhão, abrir a boca, dizer amém, receber Jesus, mas não fazer comunhão. Mas se você fizer comunhão com Jesus na Eucaristia, é porque foi movido pelo Espírito Santo. Ninguém ama a sua esposa ou o seu marido com amor verdadeiro se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém será um bom sacerdote se não for movido pelo Espírito Santo. Ninguém será um catequista eficaz que toca o coração dos seus catequizandos, levando-os para Cristo e ensinando-os a amar nosso Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. Percebem que o Espírito Santo é a força da igreja, é o amor que move, que deve mover os corações de todos os fiéis. Então, quando nós ouvimos aqui este relato destes 25 cristãos que morreram por Cristo e não amedrontados, e não covardemente, mas morreram gritando: viva Cristo Rei. Isso deve nos lembrar de que se eles tinham esta coragem, se eles tiveram esta coragem, é porque neles, nos seus corações, ardia o Espírito Santo. O Espírito Santo vos será dado e vós sereis minhas testemunhas. Vós testemunhareis que eu estou vivo e que vós vivereis. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos, e nesta novena em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, nós queremos suplicar o derramamento do Espírito Santo sob a intercessão dela. E a partir de sexta-feira nós iremos, amanhã é sexta-feira. A partir de sexta-feira, nós iremos então começar a invocar o Espírito Santo sob a intercessão dela, sob a intercessão de Santa Rita. Amanhã é dia de Santa Rita, sob a intercessão de todos os santos, nossos amigos, sob a intercessão dos nossos anjos da guarda, porque nós precisamos do Espírito Santo, senão seremos cristãos medíocres, seremos cristãos frios, seremos cristãos frouxos, seremos cristãos de boca e não de fato. Pois bem, estamos aqui, voltemos então para São Cristóvão Magalhães e seus companheiros. Estamos no início do século XX, em 1917, no México, em que, sim, é o mesmo ano da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 1917, só que estamos aqui no México, e uma constituição socialista e anticlerical feita por maçons, porque o governo do México era liderado por maçons socialistas. Uma nova constituição foi promulgada em que se mostrava claramente um anticlericalismo, um anticristianismo, um anticatolicismo, e os cristãos começaram a ser perseguidos. A igreja na época se manifestou contra. Isso fez com que houvesse um recrudescimento da perseguição deste governo aos cristãos, mas que encontrou o ápice em 1926, 9 anos depois, com a ascensão de Plutarco Elías Calles, o novo presidente do México. E ele proibiu todo ato público da igreja,
não se poderia celebrar missa, batizado, confissão, nada que fosse visto ao público. Se fosse feito, seria feito às escondidas, com as portas fechadas, com tudo fechado, porque era proibido ser cristão. As escolas católicas foram fechadas, os padres estrangeiros foram expulsos do México. Ninguém poderia, um padre, se saísse à rua, deveria sair de roupa secular. Ele não poderia sair de batina com um crucifixo. Ninguém poderia carregar um crucifixo. Ninguém poderia carregar uma camisa, vestir uma camisa com a face de Cristo ou de Nossa Senhora. Deveria carregá-lo no coração, porque qualquer manifestação pública seria punida. Os sacerdotes eram perseguidos, os estrangeiros foram expulsos, e os nativos eram perseguidos. Por quê? Porque eles não deixavam de pregar Cristo. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui que São Paulo, ele estava trabalhando e tentando convencer os judeus e os pagãos de que Jesus era o Cristo. Meus irmãos, é próprio do cristão, um cristão que não evangeliza, um cristão que não tenta ganhar pessoas para Cristo, ele não é um cristão verdadeiro, porque é próprio do cristão querer com que outros amem a Cristo também. Então isso estava fazendo São Paulo, quando chegou, diz aqui que ele deixou Atenas e foi para Corinto, e ali Paulo entrou em contato com eles, com Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas, e diz que, versículo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 4, todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Então, se alguém disser, olha, você pode ser cristão, você pode ser católico, mas você vai morrer com a fé com você, está proibido pregar. O cristão, o católico verdadeiro dirá, importa obedecer a Deus, mesmo que isso desagrade aos homens, porque eu recebi de Cristo o mandato, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E este mandato, meus santos, não é só para padre e freira não é só para padre e bispo, esse mandato é para todo cristão, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então é missão nossa, de todos nós. Então é claro que os padres no México e os cristãos, os católicos do México, que tinham uma proibição estrita de evangelizar, é claro que eles não iam obedecer a essas leis. É claro que um católico, ele não vai obedecer a uma lei que contradiga o Evangelho. Então, quando nós ouvimos isso a respeito do México, não há como não pensar nos tempos atuais, em que o cristianismo, o catolicismo, se torna cada vez mais fora da lei, cada vez mais à margem da lei, porque as leis atuais se tornaram cada vez mais anticristãs. Eu já falei aqui a vocês, meus santos, olha, já estou aqui há mais de 10 anos, e eu já falo a vocês, e tenho essa forte impressão, nós veremos, essa nossa geração verá a perseguição aos cristãos. Já estamos vendo em vários lugares do mundo, nós vimos, assistimos a perseguição, a invasão de igreja, destruição de imagens, que aconteceu no ano passado, em algumas cidades aqui na nossa América Latina, e nós veremos aqui. Pois bem, mas voltemos para o México. Digo isso apenas para que vocês vejam que isso que aconteceu a eles,
continua acontecendo em vários lugares do mundo, e isso acontecerá conosco também. Então, eles prendiam os padres e os fuzilavam nas praças públicas. Eles invadiam as igrejas e enforcavam os padres nas igrejas. Por quê? Porque eles estavam pregando, porque eles estavam celebrando, porque os cristãos estavam se reunindo nas igrejas. Eles entravam, quebravam as imagens, profanavam os sacrários. E é claro que isso fez com que houvesse entre os católicos da época uma movimentação contrária a essa perseguição injusta aos cristãos. É nesse período também que o nosso jovem santo São José Luís Sanches del Rio, que ele faz parte deste grupo cristeiro para defender os cristãos, os católicos, né, em atitude contrária a essa perseguição injusta a que os católicos estavam sofrendo. Pois bem, então num dia, São Cristóvão Magalhães, sacerdote pároco de uma região próxima a Guadalajara, saiu para celebrar em uma comunidade. Era 21 de maio de 1927, um ano depois da ascensão do Plutarco Elias Calles. Então ele saiu, quando o reconheceram como padre, sim, porque nem vestido como padre ele estava saindo às escondidas, porque era assim que se fazia. Então quando ele estava saindo, o prenderam e o juntaram a um outro grupo de mais 21 padres e 3 leigos, e todos eles, porque eram católicos, porque eram cristãos, porque tinham amor a nosso Senhor, morreram fuzilados, literalmente, aqui não é poesia, literalmente proclamando: viva Cristo Rei. Meus irmãos, nós somos da paróquia Cristo Rei, mas não precisa ser da paróquia Cristo Rei para gritar Cristo Rei, gritar com a vida, estar disposto a morrer por nosso Senhor, estar disposto a, se agora ainda não é o tempo de derramar o sangue por nosso Senhor, mas por causa de Cristo Rei, renunciar às próprias vontades e fazer a vontade de Cristo. Morre também quem para si morre para fazer a vontade de Cristo. Não morre por Cristo simplesmente aqueles que derramam o sangue por Cristo. Não morre por Cristo somente aqueles que são enforcados por causa de Cristo. Não morrem por Cristo somente aqueles que são fuzilados por causa de Cristo. Não existe na igreja apenas o martírio de sangue, existe também o martírio branco, isto é, a renúncia cotidiana da própria vontade do homem velho, da mulher velha, que quer fazer as coisas segundo o seu gosto, que quer fazer as coisas mais fáceis, que quer fazer as coisas que não custam, que querem viver um catolicismo light, um catolicismo sem muito empenho, um catolicismo sem muito radicalismo, um catolicismo que de verdade não é catolicismo coisíssima nenhuma, que o católico de verdade, ele é radical no amor, radical na fidelidade. Pois bem, morre para si mesmo, proclama Cristo Rei, quem no cotidiano da sua vida aprende a morrer para si mesmo, renunciando à própria vontade e procurando a vontade de Cristo. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros, fazer isso um dia é fácil, ou pelo menos não é tão difícil. Fazer isso uma semana, um mês, um ano, é fácil, ou talvez não é tão difícil, mas fazer isso a vida inteira é bem diferente. E é por isso que precisamos pedir o Espírito Santo, mas pedir o Espírito Santo com consciência de que se nós não formos socorridos, nós não aguentaremos a força da sedução do mundo e a fraqueza
da nossa carne. Quando aqui eu falo fraqueza da nossa carne, não pense simplesmente em realidades sexuais. Fraqueza da carne, porque nós somos preguiçosos. Fraqueza da carne, porque nós somos medíocres. Fraqueza da carne, porque nós sempre procuramos aquilo que é mais fácil. Fraqueza da carne, porque nós somos egoístas. Fraqueza da carne, porque amar a Deus acima de todas as coisas custa. Olhe para você, olhe para a sua vida e veja quantos altos, poucos altos e muitos baixos você teve na sua vida espiritual. Olhe para você, olhe para a sua vida e veja quantos ânimos e desânimos, mais desânimos do que ânimos, você teve na sua espiritualidade. Veja quantas friezas e indiferenças, com quantas friezas e indiferenças você já ofendeu o nosso Senhor, não apenas com pecados, sim, com pecados também, mas com friezas e indiferenças, com superficialidades no amor. Nós precisamos suplicar o Espírito Santo, como quem suplica água no deserto, como quem suplica um bote salva-vidas em alto mar, como quem suplica ar quando se sente asfixiado. Nós precisamos, mas isso não é apenas na novena de Pentecostes, ou quando os textos litúrgicos nos falam a respeito do Espírito Santo, mas todos os dias. Quer dizer, criar esta amizade com o Espírito Santo, e todos os dias, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão dos nossos santos de devoção, pela intercessão dos nossos anjos da guarda, mas pedir o Espírito Santo. Eu preciso, Senhor, porque eu, por mim mesmo, eu não dou conta. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me em minha fraqueza. Socorrei-me, Senhor, porque eu sozinho, Senhor, não é que eu não vou conseguir morrer por Ti, não é que eu não vou conseguir derramar o meu sangue gritando Cristo Rei. Sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio, eu não conseguirei, Senhor, praticar as menores virtudes e fugir dos menores pecados. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Meus santos, que hoje, sob a intercessão de São Cristóvão Magalhães e os outros mártires, sob a intercessão dos nossos santos de devoção e dos nossos anjos da guarda, e sob a proteção e intercessão da Virgem Maria, supliquemos o Espírito Santo, para que sejamos católicos, para que sejamos cristãos, mas católicos fervorosos, não católicos frios, xoxos, chuchu, que não tem gosto de nada, não católico morno, que está pronto para ser vomitado, mas católico que ama a Deus de verdade, e que ama a Deus de verdade, no concreto, no cotidiano das suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.